tá? E depois a ideia de projetos de sites. Como é que vai ser isso? Tem muita gente aqui que está presencial e que não contribuiu ou não participou das apresentações dos questionários, não é? Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, mas que eu saiba, tenho pessoas que não participaram. Aí, independentemente do motivo, de não ter se adequado, de não gostar da ideia de participar de uma apresentação, isso daí, para mim, não tem problema. O que tem problema é não ter realizado uma atividade que valia nota. Se você não fez, então, como uma forma de substituição desse seminário, dessa apresentação, vai ser a criação de um Google Site. Maurício, mas é muito mais difícil. É muito mais fácil. Você puxa 30 minutinhos do seu tempo que você consegue construir um. É só prestar atenção na aula de hoje, não sai com nenhuma dúvida que vocês podem fazer isso até durante o momento que vocês chegam mais cedo. Tem gente que chega aqui, por exemplo, 1h da tarde. Se não fizer hoje, pode fazer no outro dia, sem problema algum, tá? Vamos seguir? O que é um site? Eu gostava de fazer essa pergunta para os alunos, mas é o tipo de conceito, é o tipo de ideia que a gente sabe na prática, porque a gente usa, mas a gente não sabe exatamente uma definição. É que nem saber que existe, sei lá, um tijolo, mas não saber como é que ele é feito. Tem processos no meio de um tijolo. Não é só fazer o barro em si. Foi um exemplo muito rústico, mas é uma ótima exemplificação para o caso. Saber que existe, saber para que ele serve, mas não saber exatamente as definições ou também as outras aplicações além do uso que vocês já dão diretamente. Quem aqui nunca utilizou um site na vida? Ui. O fone? O John quebrou. Apresentar vocês o Big Brother. E agora o pessoal de casa está vendo vocês em High Definition. Então, toda hora que alguém fizer muito barulho, eu vou virar a câmera para a pessoa e vou deixar a pessoa sendo vista pela câmera. Se você é um aluno que gosta muito de conversar, você vai conversar para todo mundo ver. Olha só, que bom. Voltando para cá, a minha pergunta foi: quem aqui nunca usou um site na vida? Pode digitar eu. Uhum. Não, quem nunca usou, só quero saber quem nunca usou na vida. Eu dei essa aula e teve gente que respondeu, eu. Aí eu fiquei, moço, como assim você chegou aqui sem nunca ter usado um site na sua vida? O que isso mostra da pessoa? Mostra que essa pessoa nasceu e foi criada no meio dos matos durante toda a vida dela e nunca teve acesso a um celular, nunca utilizou uma Smart TV, nunca viu nada. Isso é impossível. Isso é completamente impossível. Principalmente para o pessoal que está aqui comigo nesse exato momento. Porque vocês, em casa, assistem a aula por onde? Então, não importa o tipo de site, o que importa é que a definição continua a mesma. Todos eles são um. É um tipo? É um tipo, mas eles derivam de uma ideia principal. Um site, a rigor da palavra, do inglês, vem de sítio. Sítio é como se fosse um local determinado, onde ele parte e onde ele está. Dali em diante, dependendo dos sites, tem muitas páginas dentro dele. Ou pode ser que seja só uma página só. Essa é a definição por palavra, a tradução literal. Mas a nossa definição direta é que sites são páginas que estão localizadas em um servidor na rede. Páginas no geral. No caso, se qualquer um de vocês resolver criar um site hoje, ele vai ficar localizado em algum local da internet por aí. É por aí que você vai colocar o endereço completo. Por exemplo, se o Davi criar um site, o Davi gostaria de criar um site sobre máscaras. máscarasdodavi.com.br. Vai ter o HTTPS antes, vai ter o www, mas isso não é coisa que eu vou ensinar hoje. Eu só quero que ele entenda que vai ter que ter um nome e esse local vai ser o site dele, que vai ter as informações dele. Para chegar lá, ou você joga no Google, esperando que apareça o nome do site dele, para isso ele vai ter pago uma graninha para o Google, ou você digita diretamente o endereço, www.máscarasdodavi.com.br. E aí ele vai ser direcionado diretamente para a página do Davi. O pessoal de casa, eu já comecei falando porque não tem ninguém que reclamou. O áudio está baixo. Isso daqui não está conseguindo vir. Mas tem alguém com alguma dificuldade? Tá tudo tranquilo, pessoal de casa? Vocês estão me ouvindo normalmente? Maurício, como é que eles vão responder se eles não estão ouvindo? Estou perguntando no geral. Deve ter algum cristão me ouvindo. Eu quero saber se ele está me escutando tranquilo. Pronto. Se estão tranquilos, então a gente vai seguir. Ficou claro o que é um site? Antes disso, antes de eu falar, vocês já sabiam disso? Então eu não falei nenhuma novidade. Nenhuma novidade? Beleza. Vamos começar com as novidades.
Aí estão os tipos de sites. Todos eles, obviamente, têm um local, todos eles foram criados por alguém, todos eles têm algum intuito e algum propósito. E justamente esse intuito ou propósito é o que segmenta e o que limita o que é um e o que é o outro. Um site institucional, por exemplo, no caso do Davi. O Davi não é uma instituição, o Davi é um ser humano. Ele seria uma instituição se ele, sei lá, fizesse um CNPJ, virasse pessoa jurídica, aí vai ser outros trâmites. Mas se ele criar um site, não vai deixar de ser um site institucional. Principalmente um site sobre a empresa dele ou sobre ele. Tá? É o caráter das informações. Se ele está falando só sobre si, por mais que lá tenha um joguinho, por mais que lá tenha um bate-papo, que ele tenha criado alguma coisa do gênero, se é sobre ele, é institucional e é dele. Beleza? Um site dinâmico. Independentemente do caráter do site, são sites que têm muito mais informações acontecendo na página, são sites que, propriamente, para vocês são mais chamativos, porque, digamos que essa geração hoje, se eu fico parado falando qualquer coisa aqui que não seja interessante para vocês, eles começam a me ignorar, começam a virar a cadeira, começam a olhar para outro canto. Então, eu tenho que trazer algo dinâmico, eu tenho que ou trazer a minha linguagem para perto de vocês ou ficar ligando e desligando a luz o tempo todo. Então, o dinâmico que entra nesse processo é que as informações elas acontecem ou tem muitos pontos na página que, de alguma forma, chamam a atenção de alguém. Porque também existem sites estáticos. São sites que você tem o conteúdo em si, mas não tem nada acontecendo. Digamos que o Davi criou, não. O site dele é dinâmico. Deixa eu pegar outra pessoa. O Marlon, o site dele é estático. O que acontece? No site do Davi tem muita coisa acontecendo. Tem banners passando, tem propagandas. Quando eu passo o meu curso sobre qualquer um dos botões, cuidado, tem gente com o microfone habilitado. Mudei. Pronto. No caso, tudo que acontece na página dele tem alguma animação. No teu site, no site do Marlon, não. Ele passa o cursor e é só o conteúdo. Quando é só o conteúdo, ou o teu conteúdo é muito bom, ou as pessoas não ficam lá por isso. Entende? Tem que ter alguma configuração, tem que ter um chamariz, algo que faça com que uma pessoa, ou pelo menos que um jovem, que esteja acessando aquela página, fique entretido de alguma maneira. Um exemplo de site estático, onde eu não tenho tantas informações acontecendo, são sites one-page, que são sites onde eu desço o meu cursor para baixo e a página encerra. Não é que ela vai me jogar para uma outra página em si, é que é só uma mesmo. O Google Sites, a ferramenta que nós vamos utilizar hoje, é um one-page. Você pode criar páginas dentro dele, mas você vai ter que criar páginas independentes e colocar dentro dele. É como se você criasse 3, 4 sites para ter esse dinamismo. Muito chato fazer isso dentro do Google Sites, mas pelo menos é de graça. Isso importa muito mais que as outras coisas. Nós é brasileiro e nós curte até injeção na testa, que dirá um Google Site de graça. Os e-commerces, meus queridos. Alguém aqui já acessou uma lojinha online que tinha a opção de compra? Aquilo é um e-commerce. No caso, você pode criar um e-commerce, criar um site próprio para si. No caso do Marlon, ele tem um blog que é estático. As informações dele estão lá. Nada impede que ele crie um outro site, aquém do blog, onde ele coloca as informações de compra. Aí ele coloca lá os produtos que ele quer vender e dentro desse site, se tiver o processo de compra em si, da pessoa cadastrar cartão, da pessoa realizar pagamentos, da escolher produtos, aí é um e-commerce. Dentre os sites que mais crescem atualmente, pelo menos para desenvolvimento, o e-commerce é um dos mais fáceis de você conseguir vender, porque todo mundo tem interesse em trabalhar para si. Todo mundo tem uma ideia. Todo dia a pessoa pode pensar, nossa, eu vou vender um sapato de plástico que tem uns buracos no solo, solado dele, para não ficar suado, para a pessoa não ficar com o pé fedendo. É genial? É. Se você anda no Siqueira, que tem um saco de vidro no chão, nem tanto. Mas, meu jovem, mas pode ser que alguém se interesse em comprar isso. Vou lá, crio esse produto, crio um site para vender esse produto, pago alguém, provavelmente, para criar esse site, mas esse projeto vai girar em torno de uns R$2.000, R$3.000, R$4.000, no máximo de R$3.500 para a pessoa que criou em si e pronto. Pago por ele, estou utilizando. O máximo que eu vou continuar pagando é sobre, talvez, a realimentação desse meu site, de eu ter mais produtos e de eu pedir para essa pessoa para ela ir só atualizando. Mas aí eu não vou pagar R$4.000 de novo, vou pagar no máximo 100, 150. Quem desenvolve e-commerce hoje em dia tem umas tarefas muito mais simples, porque tem sites para criar sites. Você só clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta. Você criou a sua página. Então, quem manja disso, tem aí uma carreira tranquila pela frente, com grana e afins. O blog foi o exemplo que eu dei do Marlon, que seria uma página estática. Existem o Blogger, a ferramenta Blogger do próprio Google, que permite que você crie um blog em si. Só que quem é que usa blog aqui ainda? Vocês nem sabem o que é. Não é da época de vocês. O bom do blog foi em 2006, 2007, pré-Orkut.
Porque veio a ideia do Orkut e tinha o blog em si. Ou você tinha um ou você tinha outro. Que era uma página com seu conteúdo. Você colocava as suas coisas. Aí as pessoas comparavam. Poxa, por que eu vou ter um blog se eu posso ter um Orkut? Que eu faço as mesmas coisas. Eu ainda tenho o chat, eu ainda tenho o joguinho. Vou pro Orkut. Daí pro Orkut foi migração direta para Facebook. Do Facebook para Instagram. E o blog ficou lá. Ele ainda existe. Você pode criar uma hora que você quiser. Mas ninguém usa. Porque é estático, é chato. E as ferramentas de formatação, o que você pode colocar de novidade, você pode deixar ele um pouquinho menos estático. Só que você tem que manjar de programação para isso. A ferramenta nativa não te permite isso. Beleza? E o último tipo de site para eu citar aqui para vocês são os portais. Vocês sabem o que é um portal? Eu não estou falando de um buraco da Nárnia, eu não estou falando daquele joguinho Portal 1 ou 2, tá? Mas todo mundo aqui já utilizou. O portal do Bing, o portal do Yahoo. Eu acho que o Globo.com também é um portal. O portal é um site de notícias, que eu tenho muito mais coisa acontecendo do que só um site institucional. G1 é o que é, no caso, o portal da Globo. Aí o que tem lá? Tem desde a guerra do Afeganistão, mentira, nem tem mais a guerra no Afeganistão, mas tem lá horóscopo, tem lá, não sei, receita da Ana Maria sem o Louro José. Não foi uma piada. Eu estou rindo, eu não estou rindo. Eu estou constatando uma triste realidade. Não estou rindo, não estou rindo. Agora eu acho que a Palmeirinha ganha nessa disputa, que a graça era o Louro. Enfim, nesses portais vocês vão ter muito mais opções e informações do que num site institucional em si. É um condensado, um compilado de informações. Dependendo do portal, vocês podem ter muita coisa ou você pode não ter quase nada, se ele não for tão bem feito assim. Vamos seguir, que hoje tem muita coisa para falar e muita coisa para acontecer na sala. Para as regras do desenvolvimento do site. Queridos, vocês podem desenvolver sites utilizando um próprio portal para isso. No caso da plataforma Web 1 e 2 aqui, o pessoal que cria sites no CEDASP, eles utilizam uma plataforma que você só clica, segura e arrasta e sai criando o teu site. É simples? É simples. O máximo que você tem é trabalho de entender quais são as programações que você tem que aplicar lá. Não que você vai fazer isso na unha. Mas 10 anos atrás, quando era só na linguagem, aí vai HTML, CSS, PHP e afins, e você tinha que saber cada um dos comandos que você ia colocar na sua página, só para fazer ter um botãozinho ali. Eu estou falando do botão de login. Não estou falando dos planos de fundos, não estou falando das animações em cascata, quando você coloca lá no menu das Americanas, para ver todos os produtos em si, você coloca só o seu cursor, aparece uma listagem para o lado, para o lado, para o lado, para o lado. Aquilo ali é uma dor de cabeça de um dia. Mas que hoje em dia, pelas ferramentas que nós temos, clica, segura e arrasta, clica, segura e arrasta. Geração de Nutella. Meu Deus do céu. Só que, independentemente da ferramenta que você vai usar para criar o site, você tem que seguir algumas regras para esse desenvolvimento. Para que ele não seja um site ruim, tá? Digamos que um programador que trabalha com isso, que produz um site final, que não é responsivo, que não tem conteúdo, que não tem conteúdo relevante e original, e que também não é prático, e principalmente que tem problemas com poluição visual e com a regra dos 3 cliques, essa pessoa é incompetente. Tá? É aquele famoso programador de beira de esquina. Mas o que é ser responsivo? Alguém já viu essa palavra? Responsivo? Não. É perto. É perto linguisticamente falando, mas não no significado. Responsivo é se eu quero fazer uma coisa com aquilo e ele me corresponde à medida do que eu preciso. Se eu quero um site que é para comprar um produto, se eu estou tendo trabalho para entender onde que eu vou comprar esse produto, ou se eu clico num canto e me leva para outro canto, que marmota é essa? Ele não é responsivo, ele não trabalha bem, ele não foi bem criado, tá? A questão do conteúdo. Você pode ser o programador que é responsável pela criação do seu site e você mesmo é responsável pelo seu conteúdo. Ou você pode ser o programador que criou um site para alguém. Nada impede. Só que as duas coisas têm que ter conteúdo. Se for só para ti, tu sabe o que vai colocar. Se é para outra pessoa, você como profissional tem que ir lá e consultar ele. Opa, tá, tu me pediu um site aqui. Eu estou te cobrando 2.400 conto. Mas e aí? O que tu quer colocar aqui? Não, é um site sobre a Peppa Pig. Beleza, o que sobre a Peppa? Não, aqui é divulgação da Peppa. Mas a Peppa já existe. Não, mas é só sobre. Então, você pega os R$ 2.400, faz um trabalho pouco, porque essa pessoa não sabe para que ela quer um site em si. Esse exemplo é muito esticado. Mas tem muito canto por aí que você vai criar, por exemplo, um site para uma loja de alguém e a pessoa não especifica as coisas. É uma loja genérica, vende mesmos produtos, não tem identidade. Aí fica difícil para o programador pensar na identidade, porque ele é só um programador, não um marketeiro. Então, se vai aceitar um serviço, conversa muito bem com a pessoa antes. Olha, me diz exatamente o que tu quer.
Tu quer um site para isso? Tu quer essas coisas? Qual é o produto que tu vende? Por que tu vende esse negócio? Não custa nada. Vai ser menos trabalho para ti depois, tá bom? Se o conteúdo é teu, tu pode se planejar. Se o conteúdo é de outra pessoa, você conversa diretamente com ela o tempo todo. Tá, me entrega aí o que tu quer mais. Quais são os outros produtos que tu vai vender? Tu vai ter alguma atualização nesse mês? Aí pronto. Você ganha pelo site que você entregou e você ganha mais ainda se você continua tendo essa conversa e prestando algum tipo de atualização. É genial. Ganhou 2.400 conto, continua ganhando 100 por mês só para alimentar. É isso aí, é a vida. Você não está errado em fazer isso. A questão do conteúdo relevante original é, por exemplo, no caso da Pepa lá. A pessoa fala que é um site da Pepa. A Pepa não é dela. Não foi ela que desenhou, não foi ela que criou. O conteúdo não é original. Se a pessoa está vendendo um produto, ela tem que ter uma licença em cima daquele produto. Você não pode simplesmente escolher e colocar no seu site vários produtos que você só comprou e não falou nada sobre. Tá? Entra a questão de direitos autorais. Por exemplo, se eu chegar aqui e eu começar a vender celulares que não sou eu que produzo, usando a imagem deles dentro do meu site ou dentro de um vídeo, direitos autorais. O pessoal que faz review de celular tem que pagar ou tem que explicar para a marca que está fazendo isso. Já assistiram algum vídeo de review de celular? Que a pessoa faz um unboxing, abre, mostra o produto, mostra as qualidades, certificações e afins? Então, ele está fazendo um trabalho para a empresa, indiretamente. Só que a empresa não tem obrigação nenhuma de deixar ele fazer isso. Porque o conteúdo é dela, o celular é dela. Então, a qualquer momento, essa pessoa pode perder ou tomar um strike no canal dela, porque o conteúdo não é dela, está mostrando o produto de outra pessoa. Jogos também. O pessoal que aqui acompanha muito gamer por aí, que produz conteúdo de LoL, produz conteúdo de Dota, produz conteúdo de Free Fire, eles têm que conversar com a empresa antes. Porque a qualquer momento a empresa pode chegar para eles e dizer: opa, irmão, está usando a gente devidamente. Vocês pagam pela licença ou do jogo, ou então tem essa conversa prévia. Inclusive, tem até algumas informações que eu recebi que alguns jogos vão começar a cobrar para que o streamer mostre aquele jogo na stream dele. Tipo, imagina, o Yoda não poder mais jogar LoL porque ele não pagou a licença do LoL. Aí é triste. Mas isso pode acontecer. Então, sobre a questão do seu conteúdo ser relevante e original, cuidado, tá? Você não pode pegar qualquer coisa e dizer que é seu, ou você não pode ficar fazendo propaganda de coisas que não são suas. Tem toda uma questão por trás disso daí. Prático e funcional. Já entra, se isso acontecer, quebra muita gente. Muita gente que ganha muito dinheiro por aí já era. A questão de ser prático e funcional, sim, as plataformas vão dar uma bela quebrada. Vão sim. A Twitch, eu já vi live de certas pessoas aí, tem 103 mil pessoas visualizando, cara. Imagina se não pudesse fazer o que ele queria fazer. Aí já era. Prática e funcional. Eu não tenho que ter trabalho no site. O site é justamente para me simplificar muitos processos. Para não precisar ir na loja, para não precisar ter o contato visual com as pessoas, com os vendedores. Então, se ele não for prático, se ele estiver me gerando alguma dificuldade, eu vou procurar outro site. Não se enganem, por mais que o seu produto seja muito específico, vai ter um chinês, vai ter um coreano, lá no fim do mundo que já vai ter pensado nisso antes. Se o teu site é ruim, eu garanto para vocês que o dele não vai ser. Então, pensem em ser competitivos até nesse ponto, tá? Sem abuso de cores e poluição visual. Você já entrou em alguma página que tinha um plano de fundo vermelho, com chamas, e umas coisas assim que você não estava nem entendendo o que estava acontecendo? No meu curso técnico, eu precisei criar um site no final. Digamos que eu sou muito fã de terror. E que o tio Maurício, quando era adolescente... Então, muito tempo atrás, inclusive, saudosos tempos. Mas quando eu criei o meu site, eu criei com um plano de fundo em chamas, com a letra vermelha e com todos os detalhes como palhaço. Eu sempre morri de medo de palhaço. Mas era justamente por isso que estava no site. A pessoa, para ler meu texto, tinha que selecionar o texto, copiar o texto e colocar no editor de texto que ela não conseguia ver. Não foi porque eu quis. Faltou planejamento. Mas dizer o quê? A minha paleta de cores só tem verde, limão e rosa. Eu não manjo de cor. Então, péssima ideia minha de ter feito isso. E a regra dos 3 cliques, que é uma regra bem básica. Se eu quero fazer uma compra e eu estou num site e eu tenho que clicar mais de 3 vezes, eu estou tendo muito trabalho. Você não pode esperar que uma pessoa que está ocupada, uma pessoa que diariamente tem pouquíssimo tempo para fazer alguma atividade, no que ela quer fazer, ela vai demorar para fazer. Você não pode esperar isso. Então, o que são os 3 cliques? Estou lá no site de compras, beleza. O primeiro clique é para me direcionar a exatamente onde eu quero no site. Se é para comprar eletrônico, eu tenho que dar um jeito da pessoa só precisar clicar uma vez para encontrar aquele produto. O segundo clique é para selecionar, o terceiro já é pagando. Se não for prático assim, eu garanto que ela vai procurar outro canto que vai ser mais prático para ela. O consumidor, ele tem que ser muito bem tratado. O consumidor é aquela menina, aquele cara que você sonhou na sua vida, que é aquele príncipe.
que você só falta se jogar no chão para ele passar por cima. Tô brincando, tá? Se você faz isso por alguém, você é muito gado. Mas é como se fosse. Se ele está comprando, se ele está te pagando alguma coisa, você tem que tratar ele muito bem. Você tem que pensar em todos os aspectos que façam ele se sentir cômodo na tua loja. Porque se ele não sente, ele não te paga. Se ele não te paga, você quebra. Tá? Então, regra os 3 cliques para dentro do site é crucial, porque você não está com a pessoa do lado. Se você quer vender uma coisa para a pessoa e você não está do lado dela, não importa a tua eloquência, não importa o quão bem tu fale, tu está falando com ela, cara. Ela está só na tua página clicando. Tem que ser muito bem programado por causa disso. Isso tudo que eu falei está claro? Se estiver claro, digite oi. Se não estiver claro, digite TIM. Se você está a fim de tomar um cafezinho, digite Brasil Telecom. E se vocês estão ansiosos para a apresentação, Telecom. Se vocês estão ansiosos para a nossa apresentação, podem digitar, não sei. Tá faltando alguma telefonia, eu esqueci. Eu falei oi, eu falei... É que, claro, é tão ruim. Você entendeu? Tudo que eu falei? Então pode digitar oi. O cafezinho é Brasil Telecom. Vai ficar querendo. Tem não. É só meme, Assim, sobre a Claro, desculpa se você usa, tá? Mas só funciona no interior. Sem meme. Você pode... eu gosto de contar histórias. Uma vez, precisei ir para Quixadá. Não me pergunte o que eu fui fazer lá. Foi um momento muito triste da minha vida. Fui para lá. Chegou... Pior que eu tenho, mas nem fui acreditar na minha família. Eu cheguei na metade da rota, eu estava tranquilo com o meu sinal da TIM, porque eu nunca tinha viajado para tão longe. Desculpa, tá? Vocês que são super viajados e rodados por aí, desculpa, eu não sou, tá? Eu não sou. Mas aí eu fui me acompanhando pelo Google Maps, para saber se eu estava indo pelo canto certo ou não. Porque a primeira curva... Não, o Tom Pequeno fez umas 3 curvas que não tinha nada a ver, estava na BR. Já viu alguém curvar e sair da BR para levar você para algum canto? Tem uma BR para isso. Ele foi cortando por uns cantos estreitos, estava pensando, Jesus amado, vão vender meu sim. Que droga. Aí chegou na metade da rota, caiu a TIM. Caiu que não tinha sinal de jeito nenhum. Aí você imagina o desespero, porque ele continuou dobrando. E foi dobrando. Eu estava me sentindo, sei lá, no Grande Circular 1. Não um ônibus de um município para outro. Quando estava perto da cidade, voltou o sinal. Num desespero. Eu já tinha ligado para a polícia 10 vezes. Mas deu tudo certo, cheguei lá, só não usufruí muito do passeio. Digamos que foi o momento mais necessário da minha vida. Me arrependo demais. Eu fui para Quixadá, não vi cedro, não vi pele da galinha choca, não vi nada. Fui para Quixadá de besta. Não aconteceu nada. Queridos, aproveitando essa vibe aqui de descontração, vou perguntar para vocês o que é um domínio. Eu vou até passar para outra página para ninguém ficar pescando, mas, na opinião de vocês, dentro do que eu expliquei, o que é um domínio em relação aos sites? Digitem aí para mim o que vocês acham. Se vocês não acham nada, não precisa digitar nada, mas quem sabe mais ou menos o que é, mandaram, sei lá, aí, mais honesto que eu já vi na vida. Enquanto isso, eu passo a frequência. Não repare se eu estiver apontando a câmera para a câmera, não é esse o objetivo. É só o primeiro checklist. Dono, uma porta de acesso. Dono, controle total do site. Vocês estão levando a palavra a rigor. Milagre, ninguém tem respondido. É um mapa do LOL. Poxa, saudade de domínio, inclusive. Muita saudade de domínio. Melhor do que Twisted Treeline. Meus queridos, o domínio não é nada demais. É só o nome do seu site. Sério. Vamos, por exemplo, aqui. A gente pensa tanta coisa com a palavra tão eloquente, mas nunca é. O que são os domínios? Apontem para a imagem aqui. Apontem para a imagem. O que eu tenho na imagem? Eu tenho primeiro o nome do site, depois o .com e o .br. Vocês sabem o que é o .com dentro do site? Mais daquelas coisas que você utiliza a vida inteira. Exatamente. Então, o .com é uma extensão que fala sobre o caráter do teu site. O .com vem de comercial. Obviamente, nem sempre foi o .com, porque essa nomenclatura é relativamente recente. Digamos que tem aí uns 25 anos e pouquinho. Antes disso, a gente tinha o .net.
que também eram sites com intuito comercial, só que 25 anos atrás, os sites nem eram tão divulgados. O que dirá ter comércio dentro disso? Sabe como é que funcionava o cartão de crédito há 25 anos atrás? Ah, já existia, Maurício? Existia. Não existia uma máquina eletrônica para ler isso. Se você tinha crédito num banco, você levava o seu cartão. A pessoa que estava lá para receber o seu pagamento em cartão colocava o seu cartão numa prensa, passavam um papel sobre e marcavam. E elas tinham uma folha que era tipo uma xerox do seu cartão. Ela levava isso para consultar no banco, para ver se você tinha fundo, obviamente depois, não ia ser com você lá, porque você demorar muito, e se tivesse, você tinha realizado o seu pagamento no cartão. Essa maquineta, que é mais ou menos do tamanho de um celular hoje em dia, é uma evolução. Quem pegou a ideia de cartão de crédito há 20 anos atrás, olha para aquilo ali e fica pensando, meu Deus, como isso é simples. Eu demorava sei lá quantos dias para descontar o que eu gastei da minha conta no banco, às vezes eu tinha gastado a mais. Mas, enfim, antes disso, nesse período, internet afins era o quê? Uma zona de ninguém. Então, quem é que ia querer colocar seu cartão de crédito em um site se tem tanta dificuldade assim? Hoje em dia, você não quer o que dirá há tanto tempo atrás. Então, não tinham tantos sites comerciais. Daí vieram o .net, posteriormente o .com, e hoje em dia a gente tem os dois, tem alguns sites que ainda utilizam o .net, e também temos o .org, que é muito mais conhecido por serem sites sem intuito comercial. O famoso, sei lá, sites de organizações tipo ONGs e afins. Ou sites públicos tipo do governo. O governo do estado do Ceará, eu não sei se é .org, tem algumas páginas que são, mas outras não têm esse domínio não. Tem um exemplo aqui do nosso domínio, como eu falei, e no final tem o código do país. Nosso país, obviamente, Brasil, BR, mas se você tiver em qualquer outro, você não vai acessar um site .com.br, você vai acessar o site de acordo com o local que você está. Se você está, por exemplo, no Reino Unido, é o UK, de United Kingdom. Se você está nos Estados Unidos, é o US, de United States. Não me peçam para repetir isso, porque eu falei rápido justamente para engolir o meu inglês de macaúba. Não vou falar de novo, mas deu para entender. Cada país é responsável pela sua sigla, tem a sua sigla em relação a isso. Diga, Fernando, o Gov, a extensão também é, sim, meu bom, é um exemplo, .gov, de governamental. Tipo, aqui tem o da CCTS, é www.ccts.gov.ce, é o site da Secretaria, eu trabalhei lá há 10 anos e esqueci o nome do negócio. Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Opa, demorou, mas chegou. Foi um tempinho lá, viu? O governo lá que não construiu só areia, como é? Areia? Quem construiu areia, meu bom? Vamos seguir para o momento, teoricamente, o auge da nossa aula, que são os Google Sites. O Google Sites é uma ferramenta relativamente didática para a criação de páginas. Páginas, obviamente, one page. Não tem muito conteúdo, não espere você conseguir criar um Google Site e sair vendendo. Não vai nessa vibe, tá? Não vai nessa vibe. É meramente ilustrativo. Se você tiver algumas páginas, algumas informações, algumas fotos para fazer, ótimo, você pode criar um Google Site tranquilamente. Mas agora, se você quer fazer um e-commerce, se você quer ter uma vendinha, você não vai criar isso, tá? De série? Acho que não tem nenhuma ferramenta própria para isso, então seria no dedo, seria no HTML, no conhecimento básico. Ou você faz um blog para isso e só posta porque você consegue colocar vídeos lá, arquivos de vídeos também. Beleza? Aqui tem um exemplo do layout do que é o nosso Google Sites, mas se você necessariamente quer visualizar ou não sabe como é que acha, na dúvida, meu povo, joga no Google. É do Google? Joga no Google também, que fica mais fácil ainda. Google Sites. Maurício, você precisa do que para criar um Google Site? Assim como toda ferramenta do Google, uma conta Google. Ah, mas eu não tenho. Tu vai fazer o que então? Vai criar um Google Site com Yahoo? Que isso, cara? Dá não. Não custa nada criar um Google Sites, não custa nada criar uma conta Google para poder usufruir de todas as ferramentas dela. O Google Sites é só uma das dezenas que nós temos aí. Existem alguns exemplos de interface ou de layout que vocês já podem clicar para criar, no caso, portfólio, evento e afins. Eu tenho tipo uns microprojetos que já vêm com boa parte do layout programado para você só adicionar o teu conteúdo. Ou você vai na unha e cria do zero. Vou clicar aqui no mais. Primeira coisa que eu vou fazer nesse Google Site, dar um nome para ele. Aqui ele vai ser o Jutriste. Pode ser? Não.
É que eu vou colocar um H aqui para não parecer que é ela. Pronto. No site Jutrix, que agora ele tem um nome, se ele tem um nome, ele já é um pouquinho mais amigável. O que eu tenho? A primeira parte importante é o nosso título, tá? O título da página. Ah, Maurício, mas você não colocou um nome? Nome é nome, título é título. São duas coisas diferentes. Mas aqui é um texto comum qualquer e eu posso colocar qualquer informação que eu queira, tá? Principalmente se é meu, tá? Agora, se eu quero para outra pessoa, obviamente, são outros 500. Na página Jutrix, eu vou colocar só abraços mentais, tá? Eu posso alterar o meu tipo de cabeçalho para diminuir o tamanho dele. Eu posso alterar para um banner como ele estava antes, um banner grande, que é o que ele já está sendo, tá? Mas, normalmente, um título de uma página é bem pequeno. Tá dando para tu ver? Ô, droga. E a turma dela foi uma das poucas que eles não me zoaram em nada, né? Quando eu fui criar o site. Exatamente. Mas isso chama-se vingança por todas as dancinhas. Não é? Vai fazendo isso. Vou já achar o teu Instagram aqui, sair postando, colocando foto e, principalmente, mais tarde, eu vou mandar os memes da Juliana, que eu tenho, e as figurinhas. Os meus tu acha que eles não têm? Eu não tenho nada. Ah, vocês estão pedindo figurinha minha? Reprovado 1, reprovado 2, 3, 4. Foi de tabela. Vocês sabem o que é Cobra Kai? Quando um se lasca, todos se lascam. E é isso aí. No meu coração, todos. Entra aqui o meme da minha democracia. Caso vocês não tivesse ficado claro, é assim que funciona. Aqui, meus queridos, é só o título. Acabou. Título é título, quiser alterar, quiser trocar o banner, se você quiser, inclusive, colocar uma imagem, só clicar aqui em alterar a imagem e selecionar uma ou fazer o upload. Você escolhe a imagem do seu computador ou procura ela da internet, sem problema algum. Seguindo aqui, a página continua em branco, não tem informações aqui para baixo. Se eu levo o cursor aqui, o máximo que eu coloco é um rodapé. O que é um rodapé? Informações que vão ficar sempre no final da página. Além disso, todas as coisas que eu posso inserir de mídias, de texto, estão aqui. Tá? Se eu quiser colocar uma caixa de texto, eu clico e eu vou escolher o texto que eu vou colocar. Eu clico e vou especificar o tamanho dessa caixa. Não estou satisfeito? Excluo. Tudo que é criável é excluível. Tranquilão, é tudo manipulável aqui. Uma das caixas legais de a gente colocar é o texto recolhível, porque eu tenho o título da notícia, no caso... Pronto. Esse exemplo, você tem o título fica tranquilo, o título fica sempre à mostra, mas o texto em relação a esse texto, a esse título, só é mostrado quando você clica na notícia, clica na informação. É como se tivesse uma pequena opção de não mostrar a informação em si. Além disso, eu tenho um índice, esse índice lembra muito com o índice dos editores de texto, que é onde você coloca um indicativo para tudo que for um título, você tem um link direto. Vocês sabiam o que é um sumário, um índice sumário dentro de um livro? Que tem lá o resumo dos capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria mais ou menos isso, só que não é um link direto. Então, digamos que o índice para o Google Sites não é tão útil. Tá? O carrossel de imagens. Se eu clicar aqui, eu tenho um exemplar onde eu posso começar a inserir imagens, tá? Vou colocando de uma por uma e elas vão ficar transitando na minha página. Eu vou clicar para passar, ela vai passar para a próxima imagem, para a próxima imagem, para a próxima imagem. Se tiver 10, a pessoa vai ter bastante tempo para ficar clicando. Uma aluna minha criou isso, como é que era o nome do site dela? Era alguma coisa de Chernobyl. E aí ela foi colocar algumas fotos e colocou lá fotos do incidente em si. Usou o carrossel de imagem para isso. Outros campos interessantes, eu tenho o botão, caso você queira colocar um link no seu site, um link para outro local. O que é um link? É um caminho, é um atalho. Se eu quero colocar um link para o Facebook do jovem, então é Marcos, tá? Pronto, quero colocar, o Marcos quer se autodivulgar. Criou um website e colocou um link para o Facebook dele. Facebook é meio ultrapassado. Vamos de Instagram mesmo, tá?
Aí tem lá o nome do botão. O nome do botão, pro caso do Marcos, seria troca os seguidores. E aí eu colocaria aqui o link do Instagram dele. Arroba alguma coisa, ou então o link completo. www.instagram.com/Marcos alguma coisa. Deixa eu colocar um outro link aqui. Algum vídeo no YouTube. Agora eu tô com medo de clicar no YouTube e ficar alguma coisa estranha. E quando eu tô gravando, sempre tem aquele risco. Vou jogar no Google, sei lá, uma combinação de letras avulsas. Morrendo de medo aqui. Pronto. O primeiro que for um site clicável, então eu posso fazer isso. Me chamem de saudosista ou de qualquer outra coisa. É tipo um gatilho. A primeira coisa que aparece na minha cabeça foi o uso. Pronto. Foi aleatório, tá? Peguei o link, vou voltar para o meu site e aqui está o link. Oi. Mário. Por quê? Porque o Mário tem algum problema. Pronto. Tá, eu conto a história no final. O motivo de me chamarem de urso. É só. Ele vai contar depois. Cliquei em inserir e aqui eu tenho um botão. Esse botão na minha página, deixa eu dar um exemplo de como essa página está ficando. Para visualizar como é que está ficando o teu trabalho, basta clicar aqui em visualização e ele vai mostrar como é que está o seu site. Aqui o nosso título, a notícia em si, que eu clico e consigo visualizar o texto, e o troco seguidores, que é um link para outra página. Beleza? Vou mostrar mais 3 partes da ferramenta e aí a gente começa a nossa brincadeira de verdade. Encerrando aqui a minha demonstração. Mais para baixo eu tenho o divisor, que é só uma linha dentro da minha página. Se eu clicar aqui no divisor, eu criei uma linha. Se isso tem sentido para você, beleza. Para mim não faz o menor sentido. Marcadores, que é um campo para colocar ou uma imagem ou um link também da mesma forma. Como é que eu posso dizer? Unitário. Sendo que eu tenho essas opções de layouts aqui que podem me colocar a mesma coisa em grande quantidade. Se eu quero 4 imagens, por exemplo, é só clicar nesse layout e eu tenho um campo para colocar 4 imagens. Tá? Mais para baixo, eu tenho o YouTube. No caso do YouTube, é de acordo com a minha conta. Se eu estou criando aqui uma conta que eu tenho vídeos no YouTube, eu posso colocar os meus vídeos aqui. Todos os vídeos das minhas aulas. Poderia criar um site para ter todos os vídeos de todas as minhas aulas. Não tem sentido porque eu só mando o canal para vocês e pronto. Agenda, mapas, tudo isso daqui para baixo são da minha conta Google. Se eu tiver algum formulário, se eu tiver alguma planilha, parar de falar que tá minha na... Ué. Não, deixa quieto. É porque tem umas mensagens meio estranhas aqui. Não, foi o famoso li e fiquei perdido. Daqui para baixo, se você quiser colocar, são coisas que dizem respeito à sua conta Google, tá? Cuidado nos assédios aí, viu, pô? Tá meio estranho aqui esse negócio. A opção de páginas são para inserir mais páginas dentro do próprio documento e os temas é para escolher algum layout, alguma coisa que te satisfaça melhor, que troque algumas cores, porque por mais que as opções de coloração sejam meio podres, se você trabalha bem com as imagens e afins, você consegue até utilizar bem da ferramenta. E agora, meus queridos, vamos para esse momento estático e eu quero que todo mundo que tem uma conta Google funcional, ou seja, sabe a sua senha, sabe o seu e-mail, não precisa de login em 2 etapas e pode utilizar nesse computador, eu quero que todos vocês que têm a conta assim, coloquem o e-mail de vocês no chat. Não, quando vocês estiverem fazendo o trabalho, eu conto a história do urso. Mas eu... Vai dar certo, vai dar certo. Nem tem tanta graça assim. Quem publicou isso foi tipo... Quando eu contei, parecia muito mais engraçado. Quando eu conto de novo, o pessoal fica... Ah, é isso? Sim, cadê os e-mails de vocês?
Magalhães. Riana Rancho Branco. Eu li Riana Rancho Branco. Oi. Pode ligar. Sai de bolo que tu não tem. Sai de bolo que tu não é fermento. Que isso? Também não entendi. Humor e piadas. Quase acabando. Tá mais perto do que longe. Vitinho. O importante é estar certo. Era bom se todo mundo digitasse e-mail, né? Certo. Emily. Já foram umas 20 pessoas. Na hora que eu falei, não, vocês não estão mandando, não, é do nada 40 mensagens. Eu, tá. Tá explicado. Clara Vitor. Já cansei. G. Cauã. O Edmar. O Edmar tá aqui. Edmar. Apareceu, Edmar. Estavam atrás de ti, agora há pouco. O bichinho. Cauã, tem alguma coisa errada no teu e-mail, tá? Dá uma olhadinha aí depois. Pronto. Pronto. Queridos, notem para o seguinte. Quem eu pedi que colocasse a conta de e-mail, obviamente era para entrar na conta do próprio e-mail. Vocês já entraram? Já? Ótimo. E aí, a notificação que vai chegar é essa. Queridos, só mais um ponto, tá? No momento que você cria qualquer arquivo do Google, você tem as seguintes ferramentas e opções. Se você clicar, você pode deixar uma pessoa com restrições. Ou ela pode ser só um leitor, ou só um comentarista, ou um editor. Quando você opta por editor, você está dando poderes para aquela pessoa, para ela fazer o que quiser dentro do arquivo que você escolheu. Então, cuidado, tá? Você pode acabar se sabotando nesse processo. Se você não confia na pessoa, deixe como leitor e comentarista no máximo. Se você confia, e principalmente se você tem versões desse arquivo, aí deixa como editor. Pronto. Foi mandado um e-mail para todos vocês que mandaram um e-mail aqui. Esse e-mail chegou na sua caixa de e-mails. Ao clicar nele, você vai abrir o nosso Google Site com todas as possibilidades de edição. E o que você vai fazer? Usem a criatividade de vocês. Lembra? Chegou para uma galera aqui. Mona Lisa, como é que tá a gente que não chegou? Foi ela? Eu ouvi vozes. Ouço vozes. Estão me stalkeando aí? Então não. Eu vou parar antes. Esse botão não existia, ele só passa a existir depois da primeira publicação. Maurício, mas e aí? E se eu resolvo atualizar essa página? Se eu resolvo trocar o conteúdo? Troca tudo, faz o que você quiser e publica de novo. Aí você vai atualizar o link e toda vez que eu pegar esse link e mandar para alguém, vou pegar aqui o exemplo. Vou clicar em copiar o link e eu vou mandar para vocês no chat. Se vocês clicarem para abrir, vocês vão para essa página que vocês acabaram de criar comigo, tá? Mas como todo mundo aqui participou, acho que não é necessário você visualizar a página. Só ver como é que ficou no final. Clicar aqui em visualização. Eu não faço ideia de quem é esse cara. Quando a Kelly conseguir... Não sei quem é Kelly. Essa do Edinho, acho que eu sei que foi. E um filhote. Ainda está melhor do que os outros. Não tem nenhum Afonso Padilha, não tem nenhum Márcio Donato, então eu estou feliz. Não vou explicar isso também. Agora, para as apresentações, o que eu quero? Eu vou sair de todas as minhas contas Google aqui e vou deixar aberto para quem for apresentar, se precisar entrar com o seu Gmail,
ficar tranquilo, tá? Outra coisa, não vale se você tem só as questões e não tem os resultados. O interessante de um questionário são os resultados, para você ver quem foi que respondeu, quem foi que acertou, caso tivesse um questionário. Então, lembre-se disso. E a pontuação final é a seguinte. Vai ler a questão? Já está lendo a questão? É muito grande? As respostas, não precisa falar. Alternativa A marcaram 6 pessoas com 21%. Alternativa B marcaram 10 pessoas com sei lá quantos por cento. C, marcaram isso, quantos por cento. D, marcaram isso, quantos por cento. E, marcaram isso. Eu já estou dormindo. Imagina vocês, leiam só a principal. Se a maioria respondeu aquele item, tranquilo. Você não precisa ler porcentagem atrás de porcentagem, você pode deixar sua apresentação maçante, tá? Dito isso, vou sair da minha conta Google. E outra, vocês são abençoados de não fazerem o seminário e o questionário. Vocês estão fazendo só o questionário. Então, vocês vão apresentar compressão psicológica, que é com o chat aberto. Sabe o que é isso, o chat aberto? É do nada você vir falar e aparece uma mensagem no privado. Ei, linda, me dá o zap. Acontece, acontece. O chat privado não tem domínio. Você só vai recebendo a mensagem olhando, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Vai ser compressão. Beleza? Vou fechar tudo aqui e a primeira equipe pode levantar e vir aqui para apresentar. Não. Já vieram? Equipe 1, quem for apresentar pode vir. Ah, equipe 1 é tu? Equipe 2. Isso. Equipe 2, por favor. A equipe 1 me passou um problema de questionário. Equipe 2, por favor. Como é que você não sabe o número de vocês? Da conta Google pode sair. Manda foto do pé. Meu Deus do céu. É para apresentar aqui. Aqui. Sim. Para sorte a sua que a câmera é boa. Gente, E vai ficar. cadê o teclado? Ah, o teclado é ótimo. Live da testa. Não aparece a Rihanna. Porque tu tem a testa grande. Mas eu vou te dar um tabef, sério, na moral. Eu tô nervoso, não me deixa mais. O professor tá gravando a tela não, né? Vai mostrar minha senha pro pessoal. Ah, que legal. Tá gravando na tela. O vazou a senha. O vazou. Tá, Troca depois. deixa eu só pausar o. Foi mal. Agradeço. Eu vou pausar a gravação, tá? Mas. Queridos, só para retomar a questão das nossas apresentações. Ficou para quinta 4 apresentações, tá? E aí, vocês se virem, vocês que lutem para conseguir dar tempo. Ah, Maurício, não tenho o questionário. Beleza, não foi você que criou, a pessoa não pode vir, pede para ela mandar print das perguntas, print das respostas, para você ter o que mostrar. Beleza? Não tem mais justificativa, o pessoal já entendeu como é que vai funcionar, como é que é a apresentação. Não precisa ser um negócio muito longo, tá? A gente conseguiu se virar tranquilamente. São 4 equipes, não esqueçam disso.